Então, voltamos aqui com a nossa segunda parte do nosso episódio com o professor Leopoldo. Novamente, eu sou a Melissa. Meu nome é Gianluca. E o senhor trouxe alguns experimentos pra gente, mais conteúdo, né? Então, começando pela parte de qualidade sonora, né? Então, o senhor poderia começar nos mostrando um pouco o que o senhor trouxe? Obrigado, Melissa. Bom, sim. E aí só, talvez lembrando o pessoal aí que esse é o segundo vídeo, né? Isso. Então quem não viu o outro ainda, volta lá. Volta lá, exatamente. E lá vai ter mais o início, né, da nossa explicação aí, do professor falando, mais pra você conseguir pegar o fio da meada de como é que a gente tá aqui. Deixa o like assim no canal. Subscreve-se. Por exemplo, porque lá naquele vídeo a gente falou dessa questão de volume e frequência, né? E eu gosto de traçar às vezes uns paralelos entre acústica e outras áreas, né? Porque às vezes as pessoas têm mais intuição com outras coisas. Então uma delas é cor, né? Então a gente aprende lá desde criancinha que se eu misturar amarelo com azul, dá verde e tal. É exatamente a mesma coisa que a gente faz com som, né? O tempo todo a gente está combinando coisas diferentes no som e aquilo dá um som diferente, né? Assim como a combinação das cores dá uma cor diferente. E dá para decompor também, né? Então no caso de pigmento é uma história. E no caso de luz é outra, né? No caso de luz é outra. Porque a luz é mais semelhante ao que seria a onda, né? A onda, Porque a luz, quando você sobrepõe tudo, é branco que gera, né? E quando a gente sobrepõe tudo nos pigmentos, a gente vai pro preto. Vai pro preto. E aí as básicas do pigmento são umas... A das luzes é RGB. RGB. E ali, por exemplo, não é o disco do Pink Floyd, mas era para mostrar mostrar o prisma, que o prisma faz essa função, né? Ali está entrando uma luz branca e saindo o espectro inteiro. Se eu colocar uma luz de outra cor ali, o que você vai ver são as componentes espectrais daquele troço. Se eu fizer o contrário, também funciona, né? Ali? Boa pergunta, não sabia. Mas, na verdade, tem uma coisa, então, vou dar o gancho. Já que você deu o gancho, eu vou falar. As pessoas até têm desenhos do Newton, tá, mostrando esse prisma, né? Ele fala, o Newton não fez o prisma, tá? O experimento do prisma, não é só isso que o Newton fez, ele fez uma coisa muito mais genial. Porque, na verdade, todo mundo conhecia essa história do prisma, era uma coisa de brincadeira de criança. Se fosse uma feira livre naquela época lá, você podia comprar pedacinhos de vidro e ver aquela luz colorida saindo lá de dentro. A discussão filosófica na época era se aquela prisma modificava a luz ou o que ele estava fazendo com a luz. E o que o Newton fez, na verdade, eu vou até pegar a canetinha aqui. O que o Newton fez, na verdade, foi ele colocou um anteparo aqui na frente do arco-íris e deixou passar só um pedaço. Vamos supor, deixa passar só o amarelo. E daquele facho de luz amarela ele colocou um segundo prisma. E se a tese de que o prisma modifica a cor fosse verdade, ele modificaria o amarelo para alguma outra coisa. E o que saiu do outro lado continuou sendo amarelo. E aí tem o toque de gênio, né? Então ele fala, então na verdade não é isso. Então a primeiro estágio decompôs a luz nas suas componentes fundamentais e nesse segundo estágio eu só defleti a direção, porque, né, por causa da velocidade de propagação e tudo mais. E aí com a acústica é a mesma coisa. Então eu costumo falar o seguinte, quando a gente começa a estudar acústica, como engenheiros, né, a gente aprende ferramentas durante a graduação, certo? E você vai usar as ferramentas que você conhece. Até uma coisa que eu repito em aulas, às vezes eu falo assim, vocês têm 5 anos para ir construir uma caixa de ferramentas, tentem colocar coisas que vocês acham que sejam úteis aí dentro. Não dá para ter o curso inteiro na cabeça. Mas isso parece legal. Eu vou pegar aqui, é uma faca de cozinha, dá para abrir parafuso também com ela de vez em quando, dá para passar manteiga no pão. Não é feito para abrir parafuso, mas a gente usa. Então, algumas ferramentas são mais versáteis. O que é a primeira coisa que você vai fazer se eu te dou um sinal que eu medi, que eu gravei de alguma coisa acústica? Você vai olhar para ele no tempo, aí tem um gráfico no sinal no tempo. O que ele me fala? Eu consigo ver amplitude, eu consigo ver um pouco, né, da cara dele, eu sei que ele está variando no tempo, mas não sei muito mais sobre ele. Vamos para a frequência? Então, quem não lembra, vê lá no outro vídeo que eu falei de frequência. Ali são os componentes em frequência desse sinal, já tem um pouco mais de informação. Estou vendo que tem algumas coisas aqui, que tem harmônicos, né, que tem múltiplos, que tem isso, que tem aquilo. É mais informação? Mas qualidade sonora. Eu quero chegar, como que um ser humano percebe isso? Isso é irritante, não é? Dá para falar aqui, Melissa? Você está gostando desse som? Não. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que combina as duas informações. Então eu tenho tempo e frequência. Então aqui você está vendo que sempre que tem alguma coisa importante acontecendo aqui, tem algum evento aqui embaixo, e esse evento combina com aqueles picos. Então aqui esse eixo é frequência, né? Então vocês vão encontrar esses
mesmos valores aqui em vermelhinho aqui. E agora eu sei que essas frequências estão acontecendo ao longo do tempo, numa certa sequência. Está me dando uma informação um pouquinho melhor. Se eu der isso aqui para um engenheiro, ele ainda não sabe o que está acontecendo. Se eu pegar uma pessoa que estudou alguns anos de outra arte, que não é engenharia, e mostrar isso aqui, a pessoa na hora fala. E um membro da minha banca de doutorado falou, a hora que viu o negócio, o nome da música. Porque de olhar as notas, aqui eu tenho informação da amplitude, do andamento, então com que velocidade isso vai acontecer, com que amplitude isso vai acontecer, e essas informações aqui são exatamente as frequências e como as frequências estão espaçadas ao longo do tempo. Que legal. Que é o que a gente está vendo aqui. E aí, a mensagem final para mim é, nenhuma dessas 4 se compara, na verdade, a apertar aquele alto-falantinho lá e ouvir. E falar, gostei, não gostei, está muito alto, abaixa um pouquinho, nesse volume tá bom. Então as pessoas seriam a chave para a sua ideia de qualidade sonora. Sim, exatamente. E com a carga de subjetividade que isso traz. Então, por que a gente ouve isso e acha agradável? Pode ser que tenha momentos que você não queira ouvir isso, mas vai ser difícil uma pessoa que vai falar isso, não, isso é desagradável, tira. Né? Porque, como pessoas que cresceram no Ocidente, a gente está acostumado a ouvir essa escala, com esse tipo de arranjo e tudo mais. Então, isso aí pra gente, né, tem uma certa importância. E aí, trazendo para a engenharia, aqui eu tenho 2 gráficos. Eu falo, eles são meio parecidos, né? Esse aqui de cima tem essas coisinhas pretas aqui, elas estão espalhadas assim, elas se repetem no tempo, a cada 1 segundo mais ou menos, aqui embaixo também. Tem alguma coisa aqui em cima acontecendo aqui também. Mas aí, então, nessa minha ideia aí de vamos experimentar, vamos ouvir o que é cada uma e ver se dá certo. Foi a melhor gravação que eu achei, vou pôr de novo, a melhor gravação que eu achei de um trem saindo da estação, no Maria Fumaça. Não tem muito mais hoje em dia, não. E aí vamos ver a outra aqui de baixo, então, o que é, que deve ser alguma coisa parecida, né? Muito mais claro. E aí o spoiler é o seguinte, né? Uma é um trem de fato saindo, a outra é uma orquestra imitando um trem, que é o trenzinho do Caipira do Vila Lobos. E aí a de cima vai ser classificada como um ruído de máquina, alguma coisa assim, a de baixo, né? Salvo controvérsias, é música, certo? E aí, uma mais agradável que a outra, não sei, né? Então esse é um lado. E aí na psicoacústica a gente acaba dependendo às vezes disso, né? De falar, tá, como é que eu vou avaliar isso agora? Eu preciso dar para pessoas ouvirem, colher informações subjetivamente mesmo. Compara esse com esse, qual que você achou melhor, qual que você achou pior. E a indústria faz isso o tempo todo, tá? Com equipamento doméstico, linha branca, máquina de lavar roupa, com carro, com avião, com tudo. Mas assim, generalizando talvez um pouco, fica mais, eu não sei se é uma opinião só minha, mas qualidade sonora me lembra alguma coisa que é sem ruído, uma coisa que tem muito pouco ruído. Ruído, quando eu quero dizer tipo, qualquer tipo de som que seja diferente ou tipo que eu não estou querendo escutar. Por exemplo, no exemplo lá do trem, na minha cabeça eu só queria escutar o apito do trem e o barulho das rodas. E tudo que está ali ao redor eu considero como ruído. Talvez por isso, na da música, que deve exatamente só repetir isso, fique com uma qualidade sonora maior. Isso se repete nessas pesquisas? Eu acho que talvez o que tem que ser colocado é o contexto de quando você está ouvindo, que é uma outra coisa que me falta a expressão em português, né? Mas seria assim, como a gente tem o landscape, que seria a paisagem visual, você tem o soundscape, que é a paisagem auditiva, tá? E aí, como é que é a questão da paisagem auditiva? Vamos supor que você está assistindo um filme, ou você está usando alguma ferramenta de realidade virtual, uma pessoa visitar uma casa, ou um centro de convenções, e você quer dar a impressão para essa pessoa, ou um simulador de veículo, que seja, e você quer dar a impressão para a pessoa também ela ter essa imersão acústica no ambiente. Se você está passeando fazendo uma caminhada, uma trilha, e você ouve um barulho de cachoeira, certo? Faz parte daquele ambiente, aquele som.
Se tem um avião passando naquela hora em cima da sua cabeça, aquilo vai lembrar que você não saiu não está tão longe assim da cidade, você não virou, não, né? Não é tanta imersão. Não é tanta imersão. E então aquele avião, ele é um alienígena para aquela cena e ele atrapalha a qualidade sonora daquela cena. Agora, se eu ponho você num exercício que é o seguinte, você está viajando de avião, você vai ficar 10 horas dentro desse avião. Toma aqui, ó, esse aqui é o ruído do nosso motor e esse aqui é o ruído do motor concorrente. Aí você vai ser capaz de, num contexto de qualidade sonora, falar assim, tá bom, já que eu ouvi um ruído, eu prefiro esse daqui. E a gente vai tentar entender o que tem daí objetivamente naquele ruído que fez com que vocês apreciassem mais aquele do que o outro. Então a análise também, principalmente do ruído, né, no caso da pesquisa, porque imagino que sons como o som do violão, você não vai fazer análise do... Tipo, não desse jeito, né, que eu tô querendo dizer assim, tipo, não é um problema quão grande quanto o problema de máquinas que a gente encontra na mecânica, vamos dizer assim. Não, mas também é uma coisa, também é um tema de pesquisa. Por que um violão custa $2.000 e o outro custa 200? Quanto de engenharia que foi em cima daquilo, quanto de tentativa e erro. Muito que a gente sabe e que a gente não sabe, do que a gente sabe que não sabe sobre instrumentos, é porque foi muita tentativa e erro até chegar num padrão que hoje em dia você escuta, você sabe que atributos você quer daquilo. Então eu quero esse volume, essa clareza, esse nível de amortecimento, entendeu? Eu posso colocar termos técnicos diversos para tentar descrever aquele som, mas eu não sei como realizar aquilo de uma forma, por exemplo, industrial, repetitiva, para reproduzir aquilo em escala, por exemplo. Precisa da mão de um artista fazendo para sair aquele som. Então, se a gente fosse ir atrás daí de aplicações na engenharia aí, com esses estudos de acústica, para que área a gente ia estar caminhando? Uma área que para mim seria dos sonhos seria, por exemplo, essa de trabalhar com instrumento musical. Que não é um mercado tão grande, etc. E é difícil. Não é impossível, tem muita gente corajosa que... inclusive, eu andando pela USP e falando com uma galera que tem uma banda aqui, esqueci o nome da banda deles, mas eles falaram que tinha um nego velho da mecânica que só mexia com caixas de som, exatamente caixas de som. O cara era perito nisso, então certamente deve ter seguido o caminho. É possível. A gente tem no Brasil formação em engenharia de áudio, por exemplo. Então esse é um caminho. Mas para o engenheiro mecânico em geral, como eu te falei, todas as máquinas fazem ruído. E se tem gente perto, a gente vai estar preocupado com isso de uma forma ou de outra. No vídeo anterior a gente falou de legislação. A legislação é um dos motores propulsores de muita coisa que a gente faz em acústica. E aí como é que funciona isso? Pessoal que é do Fórmula, por exemplo, lá no Fórmula SE, que é a equipe de competição que faz carro de corrida, tem uma norma lá na competição que você tem um nível máximo de ruído que o motor pode fazer. E eles ficam brigando com esse negócio porque uma das formas de você atenuar o ruído prejudica o desempenho do motor. Então, se eu estou pensando em eficiência do ponto de vista energético, eu gostaria que o motor fizesse barulho. Tá? Só que, se ele fizer muito barulho, as pessoas, não só quem dirige o carro, tá? Problema de ruído de trânsito causa problema de aprendizado em escolas que ficam próximas de regiões que têm muito tráfego. Regiões que têm tráfego elevado causam problemas em pessoas que estão internadas no hospital, que têm aumento de pressão cardíaca. Então, os problemas são diversos. E se a indústria está tentando atender o mercado e o indivíduo está mais preocupado com o tanto de combustível que ele vai gastar do que com o barulho que o cara que está fora do carro está ouvindo, a gente estaria com uma pressão evolutiva, sabe, de teoria de evolução. A pressão evolutiva levaria para carros extremamente silenciosos dentro, se você pensar ainda no individualismo das pessoas, dane-se o que está acontecendo do lado de fora, e a hora que juntar um monte de carro do lado de fora, piorou, certo? Uhum. Então, a hora que eu venho com a legislação e falo, Pass by Noise é um teste que a gente faz de passagem de ruído e tem que passar na legislação daquele jeito. Esse Pass by Noise, de tempos em tempos, a régua vai descendo no nível de ruído que você aceita que o veículo faça. Caminhão, pior, né? Aí o Pass by Noise, aí o cara desenha o escapamento do caminhão para passar no teste. Porque o teste tem duas condições lá. É uma condição com o motor rodando baixinho e uma condição com o pé embaixo. O que tiver no meio fizer barulho, então você precisa ir lá e refinar a legislação. Então a legislação é dos motores propulsores. E a outra é quando é a questão de consumo. Você vai na casa do seu colega lá, escuta o liquidificador dele, o aspirador de pó e fala, nossa, que silêncio, a máquina de lavar está lavando sua roupa, nossa, nem parece. Aí você vai querer saber que marca que é aquela máquina e tal.
aí vira uma questão de competição. Então, nesses dois ramos, quem está fazendo desenvolvimento disso é engenheiro mecânico. Tá? Isso que o senhor comentou também do ruído de carros e caminhões, me lembra de algo que eu tinha lido em algum lugar. Eu não lembro agora exatamente qual carro era, mas o escapamento do carro tinha sido projetado, tinha tipo 3 saídas ou 2 saídas, e uma delas foi cortada de 1/3 para que ele produzisse uma quinta na hora que ele estivesse funcionando. Nossa, isso é algo muito interessante de se trabalhar. Então, tem indústrias especializadas nisso. Então, para os aficionados, né, você pode ir lá e modificar, porque aí como é que funciona? Na maioria dos nossos carros hoje em dia, que tem 3, 4 cilindros, você tem os dutos saindo de cada cilindro. Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, sem spoiler. Do que você tem saindo de cada cilindro do motor, está juntando tudo num coletor de exaustão único, né? E aí sai num único duto para cá. A hora que você pega um motor 6 cilindros, geralmente você já tem 2 coletores. E dependendo da sequência de disparo dos cilindros, os pulsos vão chegar em momentos diferentes lá. A forma com que eles vão formar o trem de pulso que sai do escapamento vai definir aquele formato de onda, que por sua vez vai definir o timbre. Então, de fato, se você muda o comprimento de uma parte ou de um dos lados desse escapamento, você vai mudar como que você está combinando os pulsos diferentes e o som que o motor vai fazer. Então dá para afinar o motor mexendo nisso. Galera, para de cortar o escapamento. Não vi a galera aqui na USP tirando escapamento de caminhonete, não vi isso acontecendo. Já botaram de volta. Inclusive porque a polícia pode ter um desse aí, não, e aplicar a legislação, não faça isso. Né? E aí talvez, só puxando um gancho, a gente tem para carro, avião e tudo que é desse tipo, né? Isso que a gente está falando é o ruído que a gente chama de ruído aéreo. Mas todo ruído não é aéreo? Não, depende. A gente classifica em 2 famílias. O ruído que está saindo do escapamento ali é ar pulsando. Né? Então aquilo ali para a gente é uma coisa que nasceu no ar. E ele vai chegar no nosso ouvido através do ar. Então esse seria um caminho aéreo. E a gente tem o ruído estrutural. O que é o ruído estrutural? É alguma coisa que está vibrando, que a princípio aquela coisa não faz barulho. E quando a gente coloca aquilo em uma superfície que vai promover o espalhamento do som, aí a gente tem o ruído estrutural. E aí, posso dar um exemplo clássico que é o próprio violão. Se eu tirar essa corda daqui do violão, deixar ela esticadinha e bater na corda, ninguém vai escutar nada. A gente só escuta o que está saindo daqui porque o tampo do violão está mexendo. Rastilho transmite, né? A corda pro rastilho, o rastilho pro tampo, né? Tampo, e por isso o tampo maciço é tão mais grave que os outros tampos laminados, né? Porque ele vai oferecer uma característica mecânica interessante para aquela energia que você está colocando se propagar de um jeito bacana e tal, e ter mais sustain, né? Durar mais tempo e tudo mais. Tem um demozinho que eu posso fazer aqui, acho que o próprio microfone de lapela deve pegar. Vamos fazer? Pode ser. Tem uma caixinha de som aqui, uma caixinha de música, né? Caixinha de música normal, beleza? Então, a caixinha de música como é que é? Vou desmontar a caixinha de música. Então, tentar não quebrar. Agora tem só o coração da caixinha de música aqui, é um monte de paletinha, cada paletinha tem uma frequência de ressonância, os dentinhos passando nelas faz ela balançar. Não tem uma régua para mostrar, mas então, quando essa haste vibra, assim, ela está empurrando o ar para cima e para baixo, acontece que ele tem como andar em volta, certo? E a tendência de todo o fluido é ir para a região de menor pressão. Então, quando ela está subindo e está gerando pressão alta aqui em cima, esse ar que está aqui quer ir para baixo, ele vai para baixo. E vice-versa. E isso não forma um radiador bom de som. Então, se eu tocar agora aqui, vocês não estão ouvindo. Muito certo? baixinho. Vou pôr bem perto do microfone. Tá? Agora, e aqui dentro tinha uma conchinha acústica. Agora, assim, não é magia, nem... É tecnologia, hein? Que bacana. Nossa! Porque agora eu estou usando o tampo da mesa, poderia estar usando o tampo do violão, então vai. Tá aqui. Então, de novo, sem nada. Nossa, muito bacana. E até mais alto que a mesa, certo? Não sei se a galera tá conseguindo escutar igual a gente tá escutando. Deve dar. Bom, enfim.
bem bacana. E aí, aqui tem várias coisas, né? Então, por exemplo, a mesa aqui tem, sei lá, uns 15 milímetros de espessura, é bastante massa, é bastante... Ali o violão é bem fininho, eu tento fazer aquela casca o mais fininha possível, mas de forma que ela suporte as forças da corda puxando. Eu já falei de uma coisa lá atrás que era um compromisso de engenharia, que é outro compromisso de engenharia. Você quer o mais fino possível, porque a mesma força vai gerar mais vibração, mais som. E como é que funciona em veículos e aviões? É o contrário, certo? Lá você não quer ruído. E você também não pode fazer uma coisa muito grave ou grande. Exato. E aí o que puxa a gente a fazer veículos e aviões e coisas assim mais leves? Aí eu pergunto para vocês. Por que a todo momento eu estou tentando tirar a massa das coisas? Economia de combustível? E é uma pressão digna, certo? A gente está emitindo CO2 e tal. Então, como é que a gente faz esses veículos mais eficientes? Faz veículos mais leves, ponto. Certo? E toda vez que a gente tira a massa, você está deixando aquilo mais sujeito a ruído. Ruído é vibração. Né? Então aí vem outra briga. E vão ser times diferentes na indústria, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, para tentar fazer uma coisa que seja leve, eficiente e ao mesmo tempo atenda requisitos legais e a competitividade, né? Que você não quer que... Nesse caso de geração de ruído por propagação de meios materiais, né? Eu lembro até de uma época que eu estava no Baja e esses carrinhos eles vibram bastante, né? Tipo, eu já pilotei um Bajinha, ele vibra muito, muito, muito. E aí eu lembro que estava fazendo uma ideia de, poxa, por exemplo, uma espuma para colocar no banco para ver se reduzia essa vibração. Aí eu lembro que a gente ficou no impasse, eu não lembro agora como é que a gente solucionou, que faz tanto tempo já, mas se era mais rígida ou menos rígida que a gente ia conseguir diminuir essa vibração. Aí, para materiais também, para propagação sonora, eu imagino, também tem essa questão, se a mesa fosse menos rígida, ela propagaria menos o som? Sim, sim. Então, são duas coisas aí, ou três, que vão ser importantes, né? Uma que eu falei, a massa, e quando a gente tenta simplificar as coisas, a gente fala até na lei da massa. Se eu dobro a massa de alguma coisa, teoricamente você diminui o ruído pela metade do volume. Amortecimento é outra coisa. Porque uma vez que eu coloco uma energia aqui, se ela se propaga pela mesa toda e a mesa toda vibra, ou o painel inteiro do carro vibra, aí eu tenho também mais área contribuindo. E quando a gente aprofunda isso um pouco mais, eu vou até mostrar outro slide aqui então. A gente tem a questão da ressonância. Como é que é isso? Tem uma área que a gente estuda em vibroacústica, nessa área então de ruído, vibrações, acústica e tal, que é fontes, caminhos e receptores. Né? Em inglês a gente chama de transfer path analysis, análise de caminhos de transferência de energia, enfim, tem vários nomes. E qual que é a história aqui? É você tentar separar no seu sistema o que é uma fonte de ruído, do que é o caminho por onde essa energia aérea ou estrutural vai caminhar, e aí finalmente como que ela chega aonde você quer. Eu quero reduzir a vibração no banco. Né? Então você vai colocar um acelerômetro no assento, sentar em cima dele e vai dirigir com ele, vai medir essa vibração. Aí você troca a espuma e anda com esse outro. Ou se é ruído é no ouvido, então vai ser um microfone. Então até o pessoal saber, a gente trouxe aqui, não sei se tiver a oportunidade a gente demonstra, então temos acelerômetros, temos microfones para tentar mostrar essas coisas e como que elas funcionam, certo? Um microfone que não é um microfone que vocês estão habituados a ver, talvez, um microfone de laboratório. Se o senhor quiser já mostrar pra gente como funciona. Pode ser também. E aí a outra análise é se essa estrutura, se a gente aprofunda um pouco mais, tem ressonâncias ou não naquelas frequências. Então o que eu estou mostrando aqui? O que está em verdinho é o caminho, tá? Então, às vezes o nosso caminho não tem nada de importante acontecendo ali. Mas o caminho vezes a fonte, e aí a fonte tem um pico naquela frequência, vai gerar um problema lá no meu receptor que eu identifiquei. E o nosso papel como engenheiro é falar assim, identifiquei um problema nessa frequência. Da onde vem? Do caminho ou da fonte? E aí nesse caso, na análise reversa aqui, seria falar, olha, a fonte tem uma frequência importante. Seu motor gira nessa frequência. Então é o motor que é o problema. Então a gente tem que tentar resolver isso. Vamos coxinizar, vamos colocar alguma coisa para isolar. Então, não, eu tenho um caminho que tem bastante dinâmica. Então essa mesa aqui, por exemplo, pode ter ressonâncias importantes dentro daquela faixa. E aí o que está amplificando, minha fonte não está fazendo nada de muito importante, mas o que está amplificando são as ressonâncias. Então é uma coisa que se eu amortecer aqui vai resolver o problema.
nota que no anterior não ia resolver muito se eu colocasse manta, borracha. Então. E tem o pior dos casos, que é quando as duas coisas acontecem juntas, se casam, e aí você tem que trabalhar nos dois sentidos. Então, vamos tentar fazer umas demonstrações. Tem um caso clássico aí de vibroacústica. Vocês querem tentar fazer o copo vibrar aí? Ah, eu não consegui. Não? Vamos ver. Vamos ver se eu já... Esse aqui consegue. Eu quando eu tentei aqui. Calma aí. Vocês A água tá vibrando bem. Então, o negócio é pegar... Vamos ver quem consegue primeiro, né? Deixa eu tentar também. Tá vibrando mais uma frequência. Ó, eu tô conseguindo aqui. Ó. Ele conseguiu. Então agora tem uma fonte que é o dedo, tem o caminho que é o copo, e o copo tá radiando som. E a Melissa, vai lá e põe o dedo lá e vê se você consegue atenuar. Ó, atenuou bastante. Aí ela matou, certo? Então, se você puser o dedo mais para baixo, o que acontece? Ele volta. Então, porque ali eu estou deixando mais área vibrar. E aí eu posso discutir um conceito que é assim, temos ali uma fonte, que é o dedo dele vibrando, o dedo dele passando na borda do copo com a umidade certa, gera um fenômeno de stick slip, que é gruda e escorrega. Né? Então, ele dá uma grudadinha, acumula deformação no dedo, energia, de repente ele consegue escorregar, ele escorrega e vai para frente e para trás, e essa tremidinha que dá, casa com a ressonância da taça, a taça começa a vibrar e a gente começa a escutar. E aí ela colocou o amortecimento com o dedo dela no copo. Então quando ela coloca lá embaixo, ainda tem uma área interessante vibrando, você consegue ouvir. Quando vai chegando perto da fonte, a gente vai matando. Então ali é isso que a gente vai tentar fazer. Eu vou colocar um monte de espuma dentro do carro? Pode, mas vai sobrar pouco espaço para as pessoas. Então a gente vai tentar resolver o problema perto do motor, coxinizando o motor. E aí, já que a gente está nesse assunto, tem o copo, tem o líquido. Vocês acham que o líquido que está no copo muda o que a gente escuta ou não? Muda pelo mesmo princípio do dedo, né? Não. Por quê? Porque quanto mais líquido eu tenho, mais massa eu tenho. Ali vai mudar a frequência, talvez, que eu esteja escutando. Quanto mais líquido, menos espaço, menos coisa vibrando. Então vamos trocar o líquido e ver o que acontece? Vamos, uma boa opção. Não, só no meu é 0, tá? Então, eu faço esse, tá? Porque vocês são menores, vocês não podem. Ok. Vai. Menores de 50 anos, né? Menores do quê? Menores de 30 anos. Vamos ver se vai. E lá, Aí, mudou. Mudou. Como eu aprendi até a cantar. Ficou massa. Aí, vamos ver se muda. Né? Líquido milagroso mesmo. Aqui tem espuma, a espuma tá amortecendo, não tô conseguindo pegar. Ó lá. Foi quase. Quer tentar aí? Você conseguiu. Deixa eu ver. Tá quase. Vai, Zeca Pagodinho, me ajuda. Qualquer coisa, depois vocês cortam esse pedaço. Aí, foi. Acho que tem muito líquido. Eu peguei. Né? Eu também. Ah, foi. Não, mas vamos lá. Não muda nada, na verdade. Porque a cerveja é 98%, 95% água. Então dá na mesma. Se tivesse um líquido mais denso, o que o líquido está fazendo ele não está deixando muito essa parte de baixo do copo vibrar, está vibrando só de cima. Olha, da primeira vez acho que a experiência muda. Mas bom. Tem uma outra coisa, já que estamos aqui. Eu falei do dedo, né, escorregando, desse negócio vibrando, ressonância. Então tem uma outra coisa que é de ressonância que a gente consegue ver em acústica, e às vezes dá para usar o microfone para ver. Que é isso aqui que todo mundo já fez, né? Todo mundo já fez, mas eu não consegui. E aí se eu diminuir o volume aqui, vai mudar o som, né? Dá pra fazer com a mão também, né? Mas tem muito menos graça, né? Cara bom, hein? Vamos tentar ver se eu pego com o microfone esse som aqui. Peraí, tem muita coisa na frente, né? Porque aí eu pego, a gente muda o volume aqui e vê se mudou alguma coisa. Deixa eu só pensar aqui o que eu mudo. Não, aqui realmente eu não tentei isso antes, hein? Vamos lá. Qualquer coisa depois vocês só cortam. Tá. Não.
Será que é a... Ah, tá desligado aqui, Carmen. Desculpa. Ah, não creio numa coisa dessa. Tava... Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Então... Ah, sim, agora estamos ligando. Tarará. Tá. Não fica comigo não. Oh, Apareceu alguma coisa ali? apareceu uma ondinha ali. Deixa eu ver se assim vai. Oh, Não? não. Ah, não apareceu. Vai ter que cortar esse pedaço, então. Não. Não é nada, a vida é feita de... A vida é feita disso, né? Será que eu pus o certo? cheio de remendo. A vida é feita de... Ah, gente. Triste. A vida de todo mundo sei. É o azul que tá vibrando, né? É. Esse azul. Dududududu. Não, só Não. ruído. É. Não deu bom. Tudo bem. Será que você não pega? Não, também não. Ó. Não deu bom. Se vocês quiserem, eu paro pra ver o que tá acontecendo de errado aqui. Mas Ah, Não, será? professor, pode Não. tocar, eu acho. toca o barco, né? É. Enfim, vamos só na discussão. Então, voltando aqui. O que acontece aqui vai ficar só no som mesmo, ó. É que a gente tem... Ah, deixa eu voltar lá pro slide, né? É que a gente tem na garrafa acontecendo a mesma coisa que aconteceria no famoso massa-mola, no oscilador harmônico, né? O que acontece na garrafa é que o pescoço da garrafa ele funciona como uma massa e o que tem de ar aqui como a mola. Então esse pescoço, o ar que está aqui fica tentando subir e descer e ele tem que comprimir o ar que está aqui dentro. Parecido com uma caixa de som, quando o alto-falante está mexendo e você quer comprimir o que está lá dentro da caixa selada, né? Então, um som. Espero que mude. Mudou. É, ficou mais grave. Ficou mais grave, não ficou? Uhum. Usou a expressão certa, ponto. E o que acontece? Por que ficou mais grave? Você consegue dar um chute? O que diminuiria a frequência do massa-mola? Tem mais ar ali agindo como a mola. Sim. E aí amorteceu mais. Aí a mola ficou mais mole. É. Porque mais ar você consegue comprimir o mesmo volume com menos esforço. Uhum. Então vai ficando mais mole, quanto menos líquido na garrafa, mais grave. E aí, bom, aí dá pra seguir nessa brincadeira aí, Justíssimo. certo? Alguma outra área de aplicação que você ainda queira citar? Cara, se quiser daqui, que até agora a gente falou só das coisas como meio que elas são dadas e tal. A gente não falou de controle ativo. Ah, inclusive, já ainda queria abordar a área de metamateriais que a gente não abordou verdade. também. Eu fiquei muito curioso com isso. Que certamente é uma mão na roda gigantesca, né? Porque eu imagino que o material seja grande responsável pelo isolamento de ruído ou pela propagação de ruído. Então, que eu gostaria de saber mais sobre essa área bom. também. Tem uns slides aqui, mas que não foram assim... de uma outra apresentação que eu fiz, pode ser? Pode ser? Que não foi para hoje, mas que eu consigo abrir rapidinho aqui e a gente usa. Então, eu tenho que sair dessa. Se alguém escrever nos comentários aí que o professor não sabe usar PowerPoint, essas coisas, se atrapalha nessa hora, eu tô apertando F5 aqui, tá? Amigo. Vou dar só o contexto do que acontece aqui. Os slides estão em inglês. A gente está num projeto grande aí, está terminando na verdade, mas a gente espera que tenha alguma continuidade depois num outro ciclo, financiado pela FAPESP e que é coordenado aqui pelo professor Carlos Demarque lá da Aeronáutica. Eu sou um dos pesquisadores principais no projeto e ele tem parceiros aí da Unesp, da Unicamp e do ITA, outras instituições no Brasil e fora do Brasil. E tudo isso, na verdade, começou, a gente está falando aqui de música, disso, daquilo, né? Eu sempre gosto de trazer esse contexto.
um dos artigos que a gente chama de artigo seminal, né, aquele que vai lá e coloca uma sementinha e fala a partir daí as pessoas foram atrás, foi um artigo que o pessoal fez de pura curiosidade na Espanha. Tem uma escultura dessa lá na Espanha, em Valência. A escultura é feita de várias hastes metálicas, assim, cilíndricas, tá? E tem um fenômeno, metamaterial é um termo antigo. Meta é um prefixo que você coloca nas coisas para falar que ela tem um comportamento um pouco fora do natural, certo? E é um conceito já utilizado antes para outros tipos de ondas. Tem um experimento que eu faço com cigarro, cara, mas eu não trouxe cigarro hoje. Então já trouxe cerveja e caixão. Que explica um pouco desse conceito do scatter, né, do espalhamento de uma dada frequência quando você tem um padrão que se repete. Vou explicar de um jeito mais bucólico. Por que o céu é azul? Tem uma coisa chamada Rayleigh scatter, scatter de Rayleigh, né? Que ele explica, então, a luz branca do Sol chega, incide na atmosfera, e aí, dependendo da composição química da atmosfera, você tem um padrão periódico de moléculas, certo? As moléculas têm a mesma composição, o mesmo tamanho. A hora que a onda incide, ela espalha, e por causa do espaçamento entre essas moléculas, o espalhamento vai se dar num certo comprimento de onda. O comprimento de onda está relacionado com a frequência. Então, a frequência que a gente enxerga desse espalhamento é azul. Se não fosse nitrogênio, o gás mais predominante na atmosfera, talvez a gente enxergasse outra cor. Tá? Se a gente não tivesse atmosfera, a gente ia enxergar o espaço preto e a luz do Sol, de fato, branca. A gente tem uma percepção de que a luz é meio amarelada por causa do azul. Não era por conta do mar? Não é. Desculpa os românticos, não é. E aí, a ideia é, se isso acontece com ondas eletromagnéticas ou ondas do campo visível, será que elas acontecem com ondas mecânicas? E eles foram em volta dessa escultura, colocaram um alto-falante de um lado, um microfone do outro, e bimba. Eles descobriram que o negócio tinha, em algumas bandas de frequência, você tinha esse espalhamento, que aí no caso a gente chama de espalhamento de Bragg, não espalhamento de Rayleigh mais. E a frequência com que isso vai acontecer e tudo mais depende do espaçamento. Então aqui você tem lá uma ideia de como que estão aqueles pilarzinhos lá. Se a gente mudasse o espaçamento entre eles, mudaria a frequência. E o que acontece com isso é que o microfone que está lá do outro lado, ele não conseguia captar algumas faixas de frequência. Ou seja, elas estavam sendo refletidas de volta para a fonte e não estavam chegando lá. Pô, que maravilha! Se a gente consegue fazer isso com acústica, talvez a gente consiga fazer com estrutura. E isso é uma forma de eu pegar uma fonte de vibração ruído que está em algum lugar e fazer com que a energia dela seja refletida de volta e não chegue em vocês aí, por exemplo, que não querem ouvir aquele barulho. Ou que eu tenho um motor de um drone e eu tenho uma eletrônica de apoio ali, o coração do drone, câmera, e eu não quero deixar essa vibração chegar lá e atrapalhar o foco da minha câmera. E aí começa uma linha de pesquisa nessa área que a gente chama de metamateriais, então, que vai tentar aproveitar esses fenômenos e fazer alguma coisa com eles. Aqui é só para dizer que tem várias outras linhas, né? Tem a linha com luz, tem metamaterial, quando a gente fala de mecanismos flexíveis, e estruturas austéticas. O que a gente está tentando fazer aqui é mais na linha do tem uma estrutura, em vez de eu fazer um cilindro contínuo, eu vou escalonar esse cilindro e aí eu tenho esse padrão periódico se repetindo, vou tentar refletir uma parte da energia e vou criar o que a gente chama de banda proibida, onde eu não consigo transmitir energia. O problema disso é que em estruturas esse negócio acaba ficando muito grande quando eu uso o princípio de espalhamento, de scatter, né, que seria o lado esquerdo. Então eu vou tentar aproveitar o princípio da ressonância. Todo mundo sabe. Como a gente vê uma garrafinha aqui, ressonância, né? Eu não quero aquela ressonância. O que eu faço? Eu coloco uma outra coisa que tem ressonância perto ali, ela rouba essa energia, aonde eu tinha um pico, agora eu tenho um vale. Certo? Isso a gente estuda em vibrações. O que eu vou fazer? Em vez de ter uma, eu tenho um monte. E agora eu tenho um sistema periódico ressonante. E aí a gente começou nessa linha e foi indo para frente, né? Essa coisa ressonante pode ter materiais inteligentes. Eu posso não ter uma coisa que é estática no tempo lá, mas uma coisa que eu posso adaptar de acordo com a fonte. Agora o meu problema é a fonte, então eu tenho que seguir aquela frequência. Então eu vou colocar material inteligente, vou colocar controle ativo e tal, de uma forma periódica. E aqui tem alguns exemplos. Tem bastante slide aqui, eu vou pular um pouco. Isso aqui é um trabalho que foi feito junto com o pessoal que faz pesquisa comigo, então eu vou dar o crédito. O Gabriel fez mestrado comigo, foi fazer doutorado fora do Brasil, agora ele está fazendo pós-doutorado aqui. O Gabriel trabalhou bastante tempo com metamateriais inteligentes. Então uma forma da gente tentar
fazer com que um ressonador daquele, por exemplo, acompanhasse a frequência do motor, de tudo que está acontecendo. Aqui exemplos do que o Gabriel desenvolveu lá, com peso elétrico, com partes feitas em impressão 3D e tudo mais. A gente aplica isso num mock-upzinho de veículo, consegue mostrar que aqui seria um caso prático, o ruído do motor passando pelo firewall do carro e como que um motorista está ouvindo, por exemplo, quando a gente liga esse sistema smart e desliga, então atenuando o ruído que está chegando dentro dos ocupantes. Metamateriais feitos com materiais super leves, que são membranas inteligentes. Me lembro um outro projeto, só que com servomotores que mudam a angulação de espelhos. Eu não estou conseguindo lembrar qual que é o projeto, mas são vários espelhos que mudam a... Mas seria mais ou menos essa ideia também, né? Tipo, eu tenho servomotores ali que alteram a propriedade do material para certo tipo de vibração. Para certo tipo de condição. Aí, e qualquer sistema de controle vai fazer isso, né? Sistema de controle semi-ativo, ativo. Uhum. Você vai ter um sensor detectando alguma coisa e fazendo alguma modificação no seu sistema para ele manter um nível de eficiência, né, ao longo de uma faixa maior de frequências, de amplitudes e tudo mais. Até para tirar uma possível confusão, né? Quando a gente fala metamaterial, é um termo abusado, na verdade, nem mais usado. Alguns vão pensar assim, nossa, então vocês estão mexendo com materiais avançados. Nossos materiais são materiais corriqueiros. É que a gente modifica um pouco a estrutura no nível visível, no nível, né, macroscópico. Uhum. Mas o que a gente diz se você olhar bem de longe isso e pensar que isso aqui fosse só uma placa comum, esse comportamento não é natural, porque eu modifiquei a geometria dela localmente. Então o nosso metamaterial é desse tipo, tá? Nós não estamos falando, ninguém é o Tony Stark, que ninguém está fazendo material que não tem na tabela periódica na garagem de casa, certo? Só rapidão, assim, aqui o Douglas também é pós-doutorando, o Kaique era pós-doutorando, agora professor novo, recém-contratado no departamento, estava trabalhando também com alguma coisa nessa linha. Aqui começa como um sistema que não tem nada smart, mas que ele é não linear. E por ser não linear, dependendo do nível de vibração que eu coloco, ele se comporta de um jeito diferente. E a gente vai tentar adaptar isso para alguma aplicação que requeira essa mudança de frequência e tal. Aí o Kaique entra e coloca liga de memória de forma nesse negócio. E a gente tenta deixar adaptativo. Ali uma demonstração da liga funcionando e tal. E por aí vai, a gente tem bastante coisa aqui dessa linha. Se vocês tiverem alguma pergunta mais específica, queria mostrar só mais uma. Mas esse aqui é legal, que é um trabalho que eu faço junto com o Carlos. A gente orienta a Camila, que é uma doutoranda, ela está fazendo doutorado direto. E no caso dela, a gente está buscando uma aplicação lá na aeronáutica, que era, então, eu coloco metamateriais numa fonte de ruído, como a gente estava discutindo, que é o motor do avião. E com esses metamateriais, como eles são inteligentes, como eu consigo mudar via software como eles se comportam, eu posso ter uma configuração de ruído lá para o avião, que funciona quando ele está chegando em aproximação em pouso ou decolagem. E aí, nesse caso, o que vocês estão vendo aqui é a directividade do som. Então, isso aqui estaria irradiando o som para a cabine, inclusive, passageiros ouvindo e tudo mais, mas eu estou tirando o som aqui, não tem som sendo irradiado para baixo. Então, o avião não incomoda as pessoas que moram perto do aeroporto e tudo, eu consigo aumentar a frequência de decolagem e pouso, etc. E quando o avião decola e está em cruzeiro eu mudo a configuração para isso aqui, e aí agora sim ele manda ruído para baixo e para cima aqui, mas ele não manda nada para a cabine, ele fica silencioso. Então durante 20 minutos na decolagem, 20 minutos no pouso tem ruído. Fora desse tempo não teria ruído. Então são coisas que essas linhas vão permitir que a gente faça. Fugindo um pouco dos metamateriais, professor, e indo mais para a questão a gente aprende, inclusive a gente não tem muito tempo, a gente está acabando já. Desde já muito obrigado, eu não sei se será a nossa última pergunta, mas assim, a gente aprende lá no ensino médio, coisa mais simples, que as ondas, quando se sobrepõem, né, elas causam sobreposições construtivas e também destrutivas, né? Então teria como fazer um sistema de cancelamento de ruído literalmente ativo, assim como a gente já vê em fones de ouvido, que a gente não consegue, tirar todo aquele ruído do ambiente ali e tá escutando só o que a gente está querendo escutar. Eu imagino que para o carro seria algo muito, muito pensando só no próprio eu, né? Sim. Mas no avião, por exemplo, me parece uma coisa que, já que lá fora não tem ninguém que tá sofrendo com isso, eu acho que não
não vejo tanto problema. Já que você tocou no assunto, a gente não combinou aí. Eu tenho um negócio pronto, vou mostrar. E aí o pessoal que está assistindo aí fica mais um pouco. A ideia desse ruído construtivo e destrutivo que você falou está numa patente aqui, ó, 1943. Aí essa pessoa aqui, o Lueng, ele chegou, propôs isso, então aqui é um duto, tem ruído indo pelo duto. Eu vou colocar alguma coisa aqui que vai perceber esse ruído, desculpa, um sensor aqui que vai perceber esse ruído, ele vai passar por uma eletrônica, é isso que tem na patente, e vai gerar um som lá que tem a fase oposta e cancela, e beleza. Lindo, maravilhoso, patenteou a ideia, não disse como faz, e nós estamos até hoje tentando fazer. Não, na verdade, assim, em duto é fácil, em fone de ouvido ativo está dominado e tal. Quando a gente pega uma cabine de um carro, fica bem mais complexo, porque o espaço tridimensional é outro, o jeito que as fontes interagem é outro. Então, aqui tem uma proposta de uma outra patente, década de 80, ó, tanto de microfone, um par de microfone para cada ocupante, medida de tacômetro, tal, todos os alto-falantes do carro funcionando para tentar fazer esse controle. Isso existe hoje em dia em veículo comercial, tá? Aqui um outro trabalho que foi nosso aqui, doutorado do Jaime. O Jaime hoje também é professor da mecânica, foi prêmio de melhor tese USP e tal, ex-orientado meu. Aí, Jaime, valeu. Aí o que o Jaime fez? Uma continuação do que foi o meu doutorado, que era qualidade sonora, controle para qualidade sonora. E a aplicação dele era em ruídos de motor elétrico. Então aqui a gente tentou fazer alguma coisa no sentido de atender a mais de um ponto ao mesmo tempo e fazer um controle que fosse atrás de melhorar métricas de qualidade sonora. Eu quero melhorar o volume, mas eu também quero melhorar a aspereza, eu quero melhorar a tonalidade, que são métricas que a gente estuda lá em qualidade sonora. E só para não esticar muito, vou mostrar, tem alguns exemplos aqui, talvez a gente consiga ouvir, senão não dá para transmitir depois. Isso aqui é um controle de volume. Eu estou controlando o volume da segunda ordem do motor, por exemplo. Então vou botar aqui e vamos ver se dá para perceber quando ele desliga, quando ele liga o controle. Espera. Não, está muito baixo, só um pouquinho, deixa eu aumentar o volume do computador. Então, isso é sem controle. Tem um grave aqui, não sei se vai passar com fone de ouvido talvez. E aí atenuou. Esse grave é a segunda ordem. Aqui é um controle que a gente faz o controle simultâneo na segunda e na quinta ordem. Então é bem perceptível, né? Aqui para falar da qualidade sonora, então em vez de fazer um controle de controlar o máximo possível, eu vou falar, ó, eu vou dar a chance de você ter tipo um botão de volume, você me diz onde você quer ser o controle. E aí vamos lá, vou chegar no original, tá muito grave, né? O alto-falante da TV não passa, né? Esse aqui eu estou controlando duas ordens, ó. Então no começo é som original, depois controlar o máximo possível da segunda e da quarta, depois eu vou modular. A ideia é, tipo, tem uma mesa de som e eu vou dizer como que eu quero o som do meu motor. Isso aqui seria uma tarefa para um engenheiro mecânico ou de áudio, com um modelo do motor na mão, fazer a equalização e depois programar isso para isso se reproduzir na prática. E aí não temos esse áudio. E por fim esse aqui, vai. Esse aqui é um legal porque esse aqui foi feito lá, projeto europeu, junto com Ford, Renault, várias universidades e tal. É num Ford Fiesta que foi feito isso antigo, e a gente está tentando fazer um controle que não só diminui o ruído, então o vermelho é o ruído original, como aumenta às vezes também. Porque você quer, durante um processo de aceleração do motor, ter uma ideia de nível constantemente subindo, por exemplo. Para a potência que você está... A parte do que a gente sente como a potência do motor vem pelo som. Tá? Então quando eu perco o som, eu acho que o motor perdeu potência quando ele não perdeu. Vamos ver se isso funciona. Que reclama também, alta reclamação dos motores elétricos aí, né? Talvez eu só preciso explicar. Ele vai tocar uma vez o original, então você vai ver alto, baixo, alto, e aí depois um mais constante. E aí depois ele vai repetir o alto, baixo e vai... Vamos lá. Bom. Você não tem aquele... assim. Inclusive nos carros mais novos a gente nem tem a sensação de velocidade também, né? Quando a gente não tem aquele ruído todo. O meu carro, que é um carro muito antigo, não muito antigo não, mas um carro mais antigo,
Não, dá 60 km por hora, eu tô achando que eu tô numa pista aqui, ó. A milhão. Já esses outros carros mais novos dá 110, 120, 130 km por hora, você acha que você tá devagarzinho. Professor, muito obrigado aí pela disponibilidade do tempo do senhor de estar aí com a gente. Pelo monte de maravilhas que o senhor trouxe também. Por ter explicado. Eu espero que vocês tenham entendido mais também sobre o assunto. A gente agradece muito aí mesmo a disponibilidade do seu tempo e queremos agradecer também vocês que estão aí acompanhando a gente. Muito obrigado aí por estarem com mais um episódio do SamiCast. Espero que tenham aproveitado. Obrigado pela iniciativa, gente. Mérito todo de vocês aí terem criado esse evento e eu espero que isso gere frutos de novo, não só para a nossa comunidade, como para o pessoal de fora. Gere interesse na pesquisa que a gente faz, em pessoas para virem estudar aqui com a gente e se aprofundar nessa área aí. Valeu. Muito obrigado. Falou.